Observa que o texto diz: e ouvindo falar que era Jesus, ele se posicionou e passou a clamar. Eu quero chamar a sua atenção aonde quer que você esteja. Talvez você está agora no leito da enfermidade, no leito de dor, de angústia, desespero, de aflição. Não sei o que você está vivenciando até o dia chamado hoje. Você crê em Deus, você tem ouvido falar a respeito do Cristo, mas ouvir falar de Jesus não é o suficiente. O suficiente, sabe o que é? É se posicionar e clamar a Jesus. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora, você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja no dia chamado hoje, seja alcançado pela santa e genuína palavra de Deus. Eu quero compartilhar convosco, você que está nas plataformas digitais, uma referência bíblica da parte de Deus. Segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marco, capítulo de número 10, versículo de número 46. Diz assim o texto sagrado: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos. Isso daqui é o suficiente, tá bom? Meus queridos irmãos e a todos que têm a oportunidade de participar a partir de agora no Momento com Deus, palavra de reflexão. Eu acabei de fazer menção de um texto sagrado e eu quero, dentro de poucos minutos, chamar-lhe a sua atenção aonde quer que você esteja. Observa que o texto sagrado, segundo escreveu o evangelista Marco, dentro do capítulo de número 10, versículo de número 46. Geograficamente, Jesus está dentro de uma cidade cujo nome chama-se Jericó. Jesus, desta feita, ele não estava só, estava com os seus discípulos. Observa que o evangelista Lucas, o médico amado, dentro do capítulo de número 18, para ser bem preciso, versículo de número 31, Lucas vai dizer que antes de Jesus entrar na cidade de Jericó, ele estava com objetivo na sua alma de ir até a cidade santa, ou seja, a cidade chamada Jerusalém. Jesus está indo até a cidade chamada Jerusalém e desta feita, quando ele chegasse na cidade chamada Jerusalém, ele iria passar pelo Calvário. Mas o texto ele é categórico ao proferir dizendo que antes de Jesus ir até a cidade chamada Jerusalém, ele chama os seus discípulos e disse: antes da nossa partida até a cidade santa, nós devemos ir até
uma cidade cujo nome chama-se Jericó. Foi a última cidade antes do Calvário que Jesus passou. Biblicamente, Jesus ele entra na cidade de Jericó por causa de duas pessoas. Eu quero chamar a sua atenção aonde quer que você está no dia chamado hoje. Observa que Jesus, antes de passar pelo Calvário, ele entra na cidade chamada Jericó por causa de duas pessoas. Eu quero chamar a sua atenção para uma só pessoa, pois o tempo aqui é muito curto e eu quero ser bem objetivo. O texto diz que saindo Jesus de Jericó, ele estava só? Não, estava com os seus discípulos. Que quando Jesus sai da cidade, ele está saindo e ele está indo agora para a cidade chamada Jerusalém. Que quando ele vai saindo, boa parte dos habitantes da cidade está saindo junto com Jesus. E está escrito que, junto ao caminho que dava-se à entrada triunfal da cidade de Jericó. Junto ao caminho estava ali um homem, e esse homem, todos os dias, ele permanecia naquela entrada daquele caminho. Por quê? Porque o texto diz que aquele homem, ele mendigava, pedia esmola. Era um homem que, na verdade, não tinha nome. Esse personagem não tinha nome. A Bíblia Sagrada, pela sua vez, segundo o evangelista Marcos, chama ele de Bartimeu. Só que, na verdade, esse nome Bartimeu é uma junção da palavra Ba, como também Timeu. Timeu era o pai desse personagem. Então, esse homem que aparece no cenário bíblico, ele está junto ao caminho, ele está mendigando, e terceiro, ele não tem nome. Mas o texto diz que ele ouvindo falar que era Jesus que estava saindo de dentro da cidade, ele teve um ato profético. Pastor João Paulo Ferreira, qual foi o ato profético deste homem que não tinha nome, que é conhecido como Bartimeu? O ato profético foi que quando ele ouviu falar que era Jesus que estava saindo, ele se posicionou. Aleluia! Isso mesmo. Ele se posicionou e ele começou a clamar. Aleluia! E a dizer: Jesus, aleluia, tem misericórdia de mim. Observa que o texto diz: e ouvindo falar que era Jesus, ele se posicionou e passou a clamar. Eu quero chamar a sua atenção aonde quer que você esteja. Talvez você está agora no leito da enfermidade, no leito de dor, de angústia, desespero, de aflição. Não sei o que você está vivenciando até o dia chamado hoje. Você crê em Deus, você tem ouvido falar a respeito do Cristo, mas ouvir falar de Jesus não é o suficiente. O suficiente, sabe o que é? É se posicionar e clamar a Jesus. Jesus, ele tem o poder, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece, sabe de tudo e de todas as coisas.
mas tem algo que precisamos fazer. E o que é? Invocar o poder de Deus. Invocar o seu nome. E uma vez que você invocar o poder de Deus, não duvide, mas acredite. Quando você estiver clamando, muitos que estão à sua volta vão duvidar, vão criticar você, vão até mesmo desacreditar daquilo que você está focado. Por quê? Porque diz o texto que enquanto Bartimeu clamava e dizia: Jesus, tem misericórdia de mim, aqueles que estavam à sua volta, eles faziam, sabe o quê? Dizia para Bartimeu: para de clamar, não incomoda o mestre, ele não vai te ouvir. Mas o texto diz, aleluia, que enquanto o povo pedia para que ele calasse, aí ele clamava cada vez mais. Eu quero dizer, dentro dessa programação, Momento com Deus, palavra de reflexão, não pare, aleluia, não cesse de clamar. Esta palavra é uma palavra de reflexão, porém, eu estou embargado na autoridade da palavra de Deus. Primeiro, a palavra edifica aquele quem vos fala, e o próprio Deus fala ao meu coração. Esta palavra também é para mim. Eu não posso parar de clamar. Você não pode parar de clamar. Continue invocando o poder de Deus. Aquilo que é para você fazer, faça. Aquilo que tiver além das suas possibilidades. Deus, ele tem o poder de agir, mas Deus, ele age na hora certa, no tempo certo. Portanto, no dia chamado hoje, eu já quero partir para a finalização. Eu quero dizer para você, enquanto muitos repreendiam Bartimeu, ele clamava mais e mais e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim. A palavra dentro do texto, que quando ele fala tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: Jesus, olha para o meu estado. Haja vista que o fundo histórico a respeito de Bartimeu é algo muito forte mesmo. Só que o meu foco aqui não é trazer exposição bíblica sobre fundo histórico, mas é falar debaixo da graça de Deus com humildade e dizer que quando Bartimeu clamou, o texto diz, observa comigo, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 49. Veja o que Jesus fez, que quando Jesus ouviu o clamor deste homem. Aleluia. Versículo de número 48 e o 49. Observa o versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo de número 49. E Jesus parando. Aleluia. Por que Jesus parou? Porque no versículo 47 diz o texto que Jesus ouviu. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Quando Jesus ouviu, versículo 48, muitos repreendem. Mas que quando o povo estão repreendendo, versículo 49, diz o texto que Jesus parou. Que quando Jesus parou, ele fez, sabe o quê? Ele mandou chamar. Aleluia. Mandou chamar quem? Aquele que estava sentado na beira do caminho mendigando. Mandou chamar. A Bíblia não fala quem o chamou. Há quem diga que alguém que antes pediu para
ele parar de clamar, foi esse mesmo que disse: levanta, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Não sei quem chamou Bartimeu, mas alguém chamou Bartimeu dizendo: Jesus te chama. Aleluia. Por que Jesus chamou aquele homem? Porque Jesus ouviu o seu clamor. Neste dia, dentro dessa plataforma, seja em nosso canal no YouTube, pr. João Paulo Ferreira, como também no Facebook ou no Instagram, Deus te chama, aonde quer que você esteja. Você que tem clamado, você que tem orado, você que tem buscado uma resposta da parte de Deus. Hoje o Senhor está parando. Receba esta palavra profética para a sua vida. Hoje o Senhor está parando, isso mesmo. Ele está parando. Por que Ele está parando, pastor? Porque Ele já te ouviu. E aqueles que te repreendiam, eles vão ter que se alegrar, porque está vindo aí manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. O que é que eu devo fazer, pastor? Se posicione. Isso mesmo, se posicione. Tenha postura, tenha coragem, reage em meio à tua dor, em meio à sua aflição. O desespero, muitas das vezes, vem para nos abater, vem. O desespero, muitas das vezes, vem para nos abalar, vem. Mas tenha bom ânimo, porque o Senhor para no dia de hoje e Ele vai mudar a tua história. Chama-se Bartimeu. Bartimeu, diz o texto que ele se levanta, tirou a sua capa que estava sobre si e jogou fora. Não vou falar sobre a capa, porque isso também não é o meu foco. Mas ele tirou a sua capa e foi ter com Jesus. Se aproxima do Senhor, Jesus olha para ele. Ele fisicamente não via Jesus porque estava cego. Mas, na verdade, ele tinha mais visão do que muitos que estavam com Jesus. Por quê? Porque ele mesmo cego identificou Jesus como filho de Davi. E muitos que tinham olhos, estavam vendo Jesus, viram os milagres, ainda duvidavam que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Jesus olha para Bartimeu e disse: o que tu queres que eu te faça? Oh, meus irmãos, que poder tem esta palavra! Aleluia! Oh, glória! Observa, Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Pouquíssimas vezes, eu falei pouquíssimas vezes, isso mesmo, pouquíssimas vezes nós iremos encontrar na Bíblia Sagrada esta pergunta de Jesus: o que tu queres que eu te faça? Dentro da Bíblia Sagrada, especificamente João Ferreira de Almeida, diz que Bartimeu ele pediu a Jesus a visão, né? Em algumas traduções diz que ele fala: mestre, o meu pedido é que eu torne a ver, torne a enxergar. Então, se ele pediu para tornar a ver, dá-nos a entender que ele não nasceu cego, ele havia nascido são. Mas segundo a Bíblia João Ferreira de Almeida, diz que ele simplesmente pediu e disse: Senhor, eu quero ver. Jesus abre a sua boca e libera a sua palavra profética e disse: vai, porque a tua fé te salvou e te curou. Meus queridos irmãos, naquele momento que quando Bartimeu ele ouviu a fala do Cristo dizendo:
vai, porque a tua fé te salvou e te curou. Diz o texto que a partir daquele momento, ele passou a enxergar e a ver para a glória de Deus. Eu profetizo na sua vida, na autoridade da palavra de Deus, que os teus olhos espirituais serão abertos para você ver a grandeza de Deus sendo manifestada sobre a sua vida. Eu quero finalizar esta humilde participação dizendo para vós outros: se posicione, não cesse de clamar, mas continue invocando o poder de Deus, porque o Senhor, Ele tem estado convosco e Ele não te esqueceu. Que a bênção do eterno Deus venha te alcançar aonde quer que você esteja, tá bom? Esse daqui foi mais um vídeo Momento com Deus, palavra de reflexão. Com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Shalom ou Adonai a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.